Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós saudamos também aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão. Estamos dando início à transmissão do culto desta noite. São 18 horas 35 minutos. Estamos ao vivo pelo Facebook e também teremos posteriormente a nossa transmissão, uma gravação gerada também na nossa página do YouTube. Saúdo a todos que estão em casa, a todos que estão aqui conosco também. Todos sejam bem-vindos. O desejo nosso é de paz, edificação e bênção na sua vida e que você esteja aqui com a intenção de servir e adorar a Deus. Nosso intuito nesta noite é adorar e cultuar ao Senhor. Convido você que está aqui presente para que se coloque em pé. Nós vamos falar com Deus, nós vamos orar neste momento. Você de casa também, ore conosco, se coloque diante do altar do Senhor. Bendito Deus, Pai soberano, Senhor, Criador dos céus, da terra, exaltado seja teu nome. Agradecidos somos pela noite, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos na tua casa para nos apresentarmos ao Senhor, servirmos a ti, oferecendo o nosso louvor, as nossas vidas diante do teu altar. Por isso, peço ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida, peço pelos meus irmãos em Cristo. Por favor, Deus, seja clemente conosco e olhe para nós, ó Pai, com a tua imensa e eterna bondade. Senhor, peço por aqueles meus irmãos que não puderam estar aqui, aqueles que nos acompanham e também cultuam conosco dos seus lares ou até mesmo dos seus serviços. Por favor, Senhor, sê com cada um deles, suplico em o nome do Senhor Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Pai, fala com o teu povo, que nesta noite a tua palavra, ela possa ter cunho transformador, edificação para a tua igreja, de maneira que, sendo nós transformados, agrademos o Senhor, sejamos semelhantes ao teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Pai, peço perdão pelos meus pecados. Sou pecador, confesso, sei, Pai, que posso receber do Senhor o perdão por todos os meus pecados, algo que pelo Cristo o Senhor já nos concedeu na cruz do Calvário. Molda-nos, Senhor, por favor, essa noite seja de honra e de louvor ao teu precioso nome. Eu oro em o nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e por cada um dos meus irmãos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar por um breve momento. Nós vamos convidar os irmãos do louvor que já estão se aproximando, já podem tomar os seus lugares. Nós estaremos louvando, vamos bendizer a Deus esta noite. Convido você também a exaltar. Você em casa não se intimide, louve ao Senhor. A paz de Cristo, igreja. A paz de Cristo, igreja. Glória a Deus. Deus está contente de você estar aqui esta noite. Mais um dia, mais um domingo. Que seja um domingo de louvor, que seja uma noite de entrega da sua vida ao nosso Deus tão tremendo, que nos amou, nos guardou, nos trouxe até aqui a casa dele, para que juntos nós continuemos louvando e adorando ao nome do nosso Deus. Amém? Quero te convidar a se colocar em pé agora, nessa hora. Você de casa que nos acompanha, Deus abençoe você aí, na sua sala, no seu quarto, na sua mesa de jantar, onde você estiver, meu irmão. Que Deus te abençoe aí neste lugar. Que Ele se faça presente na tua mesa, onde você estiver. Que Ele possa estar falando também ao teu coração nesta noite. Amém? Glorificado o nome do nosso Deus. Eu quero adorar, mas a minha adoração não vai chegar até Ele se não for em comunhão contigo, meu irmão. Se não for te amando, se não for querendo bem a você, querendo bem ao seu próximo. E nós estamos numa época que nós descobrimos como é bonito o olhar do ser humano.
O olhar é a porta de entrada para o coração. É a oportunidade que você tem de olhar no olho do teu irmão. Você olhar e no seu olhar você dizer: eu te amo. Amém? Vamos adorar em comunhão, com o coração puro, coração limpo, o coração leve, que você possa entregar o seu louvor aqui esta noite. Amém. Eu quero adorar em comunhão, aprender com Jesus a servir meu irmão e anunciar o amor do meu Deus que é eterno. Eu quero adorar em comunhão, aprender com Jesus a servir meu irmão e anunciar o amor do meu Deus que é eterno. Como é bom sentir o cuidado de Jesus. Nos liberta, nos livra e cura por sua cruz. Todo aquele que crê, vida eterna desfrutará. Em sua graça e poder, no seu povo caminhará. Eu quero adorar em comunhão, aprender com Jesus a servir meu irmão e anunciar o amor do meu Deus que é eterno. Eu quero adorar em comunhão, aprender com Jesus a servir meu irmão e anunciar o amor do meu Deus que é eterno. Sim, eu amo. Sim, eu amo a quem primeiro me amou. A intimidade entre Deus e os homens restaurou. Somos corpo em Jesus, igreja do Senhor. Levantemos a voz em um júbilo de louvor. Eu quero adorar em comunhão, aprender com Jesus a servir meu irmão e anunciar o amor do meu Deus que é eterno. Eu quero adorar em comunhão, aprender com Jesus a servir meu irmão e anunciar o amor do meu Deus que é eterno. Mais uma vez. Eu quero adorar em comunhão, aprender com Jesus a servir meu irmão e anunciar o amor do meu Deus que é eterno. Amém, igreja? Você acha que dá para adorar a Deus sem ter comunhão? O mandamento de Deus para nossas vidas foi amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todas as nossas forças. Em segundo lugar, Jesus nos ensina: amar o teu próximo como você mesmo. Senão, todo aquele mandamento não vai servir para nada. Então, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Glória a Deus, vamos continuar louvando a este amor tão profundo. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor, nesta noite, Pai. Nada nos separará do teu amor, Senhor. Nada nos separará
Seu coração seja cheio de vida aqui nessa noite, meu irmão. Você saia diferente de como você entrou aqui essa noite, amém? Tudo que tem som, louve ao Senhor. Profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Cante, cante, cante. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. 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 Amém, meu irmão. Você crê que Jesus ele pode devolver a vida ao seu coração? No meio de tanta pandemia, chegou uma hora que nós pensamos que nós estávamos mortos. Fala sério. Eu fiquei com essa sensação. Falei, Deus, morri. E agora? O que vai ser de mim? O que vai ser de nós? Mas Jesus ele pode te devolver essa tranquilidade. Jesus ele pode te devolver essa calma. E é tão simples. Nós aqui complicamos tudo. Eu já falei aqui que nós temos medo de tudo. Mas nós temos o que é maior do que os nossos medos, que é Deus, que é Jesus, que nos supre em todas as nossas necessidades. E na hora que nós mais precisamos, às vezes a gente prefere ter medo. E agora? Viramos Pedro em cima da água. Afunda, fica com medo. Mas o amor e a bondade e a graça dele nos traz de volta. Vem cá, respira. Ei, calma aí. Muitas vezes Jesus, Deus chacoalha a nossa vida para que nós engolamos aquela água ou colocamos para fora e acordamos para que tenhamos a certeza que Ele está ali. Ele está ali, você, Ele e os seus problemas que se tornam pequenininhos diante dele. A canção que nós vamos cantar agora é Edifica em mim. Edificar é construir desde lá de baixo do alicerce. Às vezes a gente faz uma edificações que às vezes já tem um pilar erguido, já tem uma parede pronta. Mas edificar em mim é aquilo que você traz lá de dentro, lá do profundo. Não é aquela edificaçãozinha que você dá um trato na aparência e está tudo bem. Não. Edifica em mim, Senhor, uma morada para Ti. Quando Jesus falou, destruirei esse templo e reerguerei em 3 dias. Era desse templo que Ele estava falando. Era desse templo que Ele estava falando. Meu irmão, a partir de agora, edifica uma morada para Jesus. Edifica um templo, construa um templo santo, separado, para que Ele habita em você. Amém? Difícil, né, irmão? Os dias que a gente vive hoje, mas não é impossível. Isso é possível, basta você crer. Edifica em mim, Senhor. Faça dessa canção uma oração esta noite. Edifica em mim uma morada para Ti, um lugar onde Teu Espírito
tua presença no meio de nós. Obrigado pelo teu povo que esta noite, ó Pai, te louvando, te engrandecendo e te agradecendo, ó Pai, por o Senhor ser o Deus de nossas vidas. Não queremos, ó Deus, ter outro Deus além de Ti. Apesar do mundo em que vivemos, este mundo nos apresenta vários deuses. Muitas vezes chegamos até a idolatrá-los, ó Deus. Nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes idolatrar, Deus, a nossa casa, nosso carro, Senhor. Perdoa, Senhor, por idolatrar, às vezes, até uma amizade, Senhor. Muitas vezes nós idolatramos o nosso emprego, Deus. Tem misericórdia de nossas vidas. Ó Pai amado, nós idolatramos muitas vezes a nossa posição social, nosso status, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Amado, o Senhor é soberano sobre todas essas coisas, Pai. Senhor, meu Deus, que todo instante, ó Pai, o Senhor nos exorte, ó Deus eterno, para saber que o Senhor é Deus sobre todas essas coisas. E nós queremos, ó Deus, te amar, ó Pai, com todas as nossas forças, ó Deus, do mais profundo da nossa alma, ó Deus. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por aqueles enfermos, ó Deus, que o Senhor tem curado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas portas que o Senhor tem aberto. Ó Deus, muito obrigado. E obrigado por o Senhor ter cuidado do teu povo até a tua casa, Senhor. Obrigado por o Senhor nos livrar do mal, nos proteger, Deus eterno. Obrigado pela tua nuvem, Deus, de glória sobre as nossas vidas, guardando o teu povo. Senhor, meu Deus, continue com aqueles que assistem, ó Pai, pelo YouTube, Senhor, meu Deus. Abençoe, Deus, a vida deles ali, Senhor. No nome de Jesus. Te peço, meu Deus, perdão pelos meus pecados, porque sou falho, Senhor. Me perdoa. No nome do teu Filho, Jesus Cristo, Pai amado, que eu oro a Ti, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. A igreja pode se sentar, no nome de Jesus. Meus irmãos, deixa eu fazer uma notificação àqueles que estão em casa. Nós temos algumas dificuldades na transmissão, tivemos e estamos tendo, por conta de uma oscilação no nosso sinal de internet. Então, é possível que você tenha ficado alguns instantes sem a visualização daquilo que está sendo transmitido, daquilo que está acontecendo aqui. Esperamos que daqui para o final a coisa esteja restabelecida, tá? Então acreditamos que logo em breve as coisas já estarão melhor para você aí. Mas pode acontecer, tá? Isso está fora do nosso alcance. Bem, vejo que temos entre nós alguns irmãos visitantes. Vejo já uma família aqui à minha direita. Eu gostaria de saber o nome de vocês. Eu vou me aproximar um tanto para ouvi-los. Qual o seu nome? Karina, Thalita, ok. Neiva, Becker, Beto, ok. Sejam todos bem-vindos. É Fernando, né? Eu estou me esforçando para guardar o nome. Sintam-se bem entre nós. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Eu vejo ali também, ao lado do nosso irmão Josué, também um casal. Tem mais uma moça aqui na frente. Por favor, me falam os nomes de vocês. Cristiano, Francislene, Kimberly, Henrique. Tá certo. Sejam também muito bem-vindos. Deus os abençoe. Espero que estejam novamente em outra oportunidade conosco também, tá? Eu vou fazer aqui, sair do foco aqui dos irmãos em casa, para ver e ouvir um pouco mais os irmãos que estão aqui conosco. Você que está em casa, e você que nos acompanha no chat aí também, verifique se não tem pessoas aí acompanhando a transmissão, e seja também
um irmão que vai saudar, que vai receber esses irmãos que nos acompanham também pela transmissão, tá certo? Hoje pela manhã eu vi algumas pessoas que nós não temos o contato, mas que estão cultuando conosco. Seria muito bom que você desse a saudação em Cristo a esses irmãos também, tá bom? Gili, por favor, venha para cá. Nós vamos ter com o nosso irmão Gilivânio algumas informações, um momento missionário, informações daquilo que tem acontecido nos campos. Kiel, me ajuda, qual microfone ele pode pegar? Ele já sabe. Por favor, Gili. No mês de março, nós sempre falamos sobre missões mundiais. O tema desse ano é Viva o poder de transformar. O poder de Deus, ele nos cura, ele nos salva, ele nos faz proclamar a graça de Deus. E a divisa está em 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos dá espírito de covardia, mas de amor, poder e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Nós vamos ver um vídeo, na sequência, o vídeo está ok? E logo após eu volto para fazer um convite aos irmãos. Meu nome é Otília da Silva, eu sou vossa missionária há 28 anos. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Eu fui criada em um lar cristão e vim saber muito mais tarde, quando eu fui efetivada em 1989, que minha mãe me criou para ser missionária. Eu fui muito doente quando eu era criança e minha mãe me criou para isto. E ela dizia que eu ia ser missionária. Minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos, fui trabalhar na casa de pessoas, depois a minha irmã ficou doente, afastei-me da igreja, minha irmã ficou doente e voltou para a igreja e me convidou para poder trabalhar com ela e ajudar também lá em casa, na casa dela com as crianças e tudo. Então, um pastor pregou, para dizer, não lembro mais, não lembro quem é o pastor, não sei quem era, mas eu sei o sentimento, né, como foi a minha reação quando ele pregou, falando sobre missões e convidando os jovens, convidando as pessoas para missões. E há aqui um sentimento grande que mexia, e eu ali sentada e lutando. Então a esposa do pastor tocou no meu ombro e disse: Otília, se você está sentindo alguma coisa, você atende ao apelo. Então eu fui e atendi o apelo. Então foi uma alegria muito grande. Só que não tinha mãe, não tinha pessoas para me ajudar, eu tinha parado os estudos, então tive que recomeçar tudo de novo. E levou-se muito tempo, e para o campo mesmo eu fui já com 38 anos. E sempre com esses sonhos, esse desejo, mas me preparando, com 38 anos, então eu fui para o campo, o primeiro campo então foi o Uruguai. Eu tive o privilégio de coordenar o seu trabalho quando a irmã trabalhava em Trinidad, no Uruguai. Foram 2 anos ali trabalhando. Nós morávamos na Argentina, você no Uruguai. E era bom quando a gente podia visitar e ver o crescimento do trabalho que vocês realizavam. Passei a admirar o trabalho da irmã com as suas colegas naquela cidade. Depois da efetivação, em 1989, eu fui para Bolívia, onde trabalhei 10 meses. Ali em Bolívia, Deus me deu o privilégio de trabalhar com uma igreja em Vila Verde. E nesse trabalho, em 10 meses que ali estive, Deus me deu o privilégio de, ao final de 10 meses, batizar 10 pessoas. Mais tarde vocês foram para a África, para Moçambique, para o primeiro campo. Eu fiquei feliz em saber que você ia para Moçambique, trabalhar com a Tenda da Esperança. E nesse trabalho da Tenda da Esperança, nós trabalhávamos na área social, na área emocional, e também levando o Evangelho de Cristo de casa em casa, através de filmes, de teatros, e fazíamos a obra assim, e muitas pessoas vinham de muito longe. O pastor Sérgio era enfermeiro, e como enfermeiro ele podia clinicar.
Então vinha pessoas de 40 quilômetros, 30 quilômetros para poder chegar ali e ser atendido. Em 2000 nós saímos de Moçambique e fomos para Botsuana para fazer também o mesmo trabalho. E em 2 anos nós plantamos 5 igrejas. E quando ele voltou para o Brasil, o trabalho foi fortalecer as igrejas que já haviam sido estabelecidas e plantamos mais uma igreja também e ficamos ali. Em 2008 eu deixei Botsuana para voltar para Moçambique. Falar para você nesta oportunidade é um privilégio. E eu quero desejar para você, Otília, a continuação das ricas e abençoadas bênçãos de Deus. E dizer para você que você está muito jovem, você ainda pode dedicar anos da sua vida para o trabalho do Senhor. Pense nisso. Não estaria 28 anos no campo se não fossem as nossas igrejas, que intercederam, que escreveram e que nos amaram, e que nos amam, não é? E que nos ama a cada dia. Bem, irmãos, os irmãos viram o testemunho da nossa irmã Otília. Ela foi missionária da Junta de Missões Mundiais por 28 anos. Esse vídeo é de 2017, foi o culto de gratidão a Deus pelos seus 28 anos de ministério, quando ela, como missionária da Junta, ela se aposentou. Independente a ela ter se aposentado, somos discípulos de Cristo e temos que continuar pregando e levando a palavra do Senhor àqueles que não conhecem. No próximo domingo, no culto da manhã, às 9 horas, nós vamos conversar com a irmã Otília, ela vai nos compartilhar as experiências dela de 28 anos nos campos. Ela esteve aí, como falou no vídeo, no Uruguai, na Bolívia, em Moçambique, em Botsuana, depois voltou para Moçambique. Esteja conectado no próximo domingo, às 9 da manhã, que essa irmã vai estar compartilhando as suas experiências, tá? E durante esse mês de março, Missões Mundiais, esteja intercedendo, esteja contribuindo, se assim for possível, esteja indo também. E teremos algumas novidades, a começar com a live com a irmã Otília no próximo domingo, tá? Que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos. Eu passo a palavra ao nosso pastor. Amém, Gili. Deus o abençoe. Mais uma situação técnica, mais uma falha técnica que tivemos. Os irmãos que não ouviram por completo o vídeo de missões, ele está no WhatsApp do grupo da igreja, já foi inserido agora há pouco, nesse instante, e após o culto você terá a oportunidade de rever e ouvir o vídeo na íntegra. Para você que não está no nosso WhatsApp, depois também, quando estivermos com esse vídeo subindo para o YouTube, estaremos também subindo o vídeo de missões junto com um áudio completo, para que você possa também acompanhar aquilo que foi compartilhado aos irmãos que estão aqui no presencial, tá certo? Bem, nós vamos orar por isso. Vou só reforçar o que o Giri falou. Domingo pela manhã nós temos esse compromisso com a missionária Otília. Então ela vai estar conosco através da transmissão do culto da manhã. Estejamos todos ali também. Nós vamos orar juntos. Será um momento de oração, compartilhar o que vocês nos encaminharam durante a semana e também o que nós conseguimos captar no dia de hoje. Então, desde quarta-feira para cá, os irmãos encaminham aí os seus motivos de oração e nós vamos colocar ao conhecimento de vocês. Vamos orar juntos? Eu gostaria que vocês se comprometessem nas orações como fizemos domingo passado.
Gostaria muito que não seja só um gesto aqui no momento, mas que de fato você orasse em casa pelos pedidos compartilhados. Bem, a irmã Vera pediu hoje, ali pelo caderno de oração, irmã Vera Vélez, é isso, né, Verinha? Pela amiga Michela, porque já tem... não, estou confundindo a Michela da Elizabeth, já falar que você já tem pedido. É a mesma? Olha só, então tá certo. A Michela e pelo amigo Zé, uma questão de saúde, tá? Então nós vamos orar por essas duas pessoas. Quem poderia orar por esse motivo de oração? Ivanildo, ok. Irmão Ailton pede pela saúde do seu irmão, pastor Newton Vieira. Ele está entubado tratando aí da Covid-19. Quem pode orar pelo Ailton, pelo Newton, irmão do Ailton? Ok. Nós temos aqui Elizabeth, então, pediu também pela Michela, que a Vera já compartilhou conosco, e também pelo esposo, agradecendo pelo esposo dela, que já recebeu alta, tá? Deixa eu até tirar essa dúvida. O Zé tem a ver com isso? Não, né? Então, ok. Obrigado, Vera. Então, nós pedimos pela Michela também e pelo esposo dela que já recebeu alta. Agradecimento. Quem pode, na semana, ficar com esse motivo de oração? Ok. O Rodolfo pede pela família, a Vânia, a Vanilde, a Elza, a Clara, o Gabriel, Ivonice, Ivan e Alceu. É um pedido de oração pela família. Quem pode nos ajudar com esse motivo? Os de casa também podem nos ajudar, tá? Você em casa pode também se comprometer por esses motivos de oração. Quem pode orar? Felicidade. Irmã Zezé pede pelo Renato, tio do seu genro Douglas, que está na UTI. Quem pode orar pelo Renato? A irmã Marinha. A irmã Neuza pede pela saúde da Kathleen, filha do Fábio e da Karina. Ela está com suspeita de Covid. Kathleen é uma criança, tá? Então, quem pode orar pela Kathleen? Ok, obrigado, Gile. A irmã Delza pede por sua sobrinha, Wagner, e esposo, e Fred, todos eles com Covid. Quem ora pelos pedidos da irmã Delza? Irmã Sandra. O irmão Felipe agradece pelo emprego. Felipe está aqui, ó. Está empregado, né, Felipe? Louvado seja o Senhor por isso. E também pede pela saúde da sua prima Noemi. Quem pode orar pelo Felipe em agradecimento e pela sua prima Noemi? A Maricélia. Irmã Felicidade pede pela saúde também da irmã Noemi. Então, é um pedido, a mesma pessoa, tá, Maricélia? Só foi compartilhado por dois dos nossos irmãos. Irmã Dilza agradece a Deus por tudo que tem feito por ela. Quem ora pela irmã Dilza? Ok. A irmã Elisa. O irmão Sérgio pede pela esposa Sheila, ela está com pneumonia, e também pela saúde do seu amigo que está internado, Tuca. Quem pode orar pelo Tuca e pela Sheila, Heraldo? A irmã Marinha pede pela sua amiga Irma. Quem pode orar pela Irma? Ok, a irmã Suzy. E a irmã Suzy, que acabou de se comprometer aqui também, pede proteção a seu irmão Silvio, que é caminhoneiro, e por todos os caminhoneiros. Ela também inclui nos seus pedidos as famílias enlutados, enfermos e missionários nos campos. Quem poderia orar pelo motivo da irmã Silvia? Ok. E a Maricélia pede pela saúde da Marinês, está internada. Irmã da Marisete também agradece pela recuperação do sobrinho Mateus. Quem pode orar pelo motivo da irmã a Maricélia? Ok, Heraldo, obrigado. Meus irmãos, esses que eu tenho anotado.
Só antes de orarmos, quero também deixar um convite para vocês. Amanhã, a partir das 7 horas, 19 horas da noite, né? Às 19 horas é da noite, pastor. A partir das 19 horas, nós estaremos na atividade, no trabalho de oração com a rota. Nós já temos esse horário das 19 comprometido. 19h40 e o terceiro horário das 20h20 está ainda à disposição. Se você quiser trabalho de oração, nós estaremos pelo WhatsApp, uma chamada de vídeo, nós fazemos contato com as famílias e vamos orar por você, por um parente seu, por um amigo, enfim, por aquele que tiver condições de nos receber, tá bom? Nos procure caso houver o interesse. Vamos orar, meus irmãos? Assentado como vocês estão, fechem os seus olhos, vamos entregar ao Senhor esses motivos de oração. Deus de toda bondade, grandioso, excelentíssimo Senhor, é bom poder te servir, é bom saber que somos o teu povo, é bom saber que temos o Senhor como o nosso Deus, cremos em ti, no teu poder, na tua soberania e por isso aqui nos encontramos e compartilhamos entre nós os nossos anseios, os nossos pedidos e confiamos no Senhor, colocando tudo diante do teu altar. Seja feita a tua vontade. Santo e querido Deus, eu começo pedindo perdão pelos meus pecados e novamente, Pai, coloco-me diante do Senhor. Oro pelos meus irmãos, oro pela irmã Vera, que pede, juntamente com a nossa irmã Elizabeth, pela sua amiga Michela. Se com ela, Pai, com a saúde dela. Obrigado porque já houve o tratamento e recuperação do seu esposo. Louvamos a Ti, reconhecemos que é pelo Teu poder, mas colocamos esta vida também diante do seu altar. Se com a Michela, Pai, para que ela também possa retornar ao seu lar, no convívio aí com a sua família e reconhecendo todo o teu poder, todo o teu envolvimento nessa situação. Peço também pelo Zé, amigo da irmã Vera, que também carece, Pai, dos teus cuidados. Santo Deus, se com o pastor Newton Vieira, irmão do nosso querido irmão Ailton, ajude o Pai a sair deste momento, dessa situação de intubação. Por favor, Deus, coloque as tuas mãos de poder sobre esta vida. Se com Ailton, também a sua esposa, seus filhos e todo o seu lar. Pai, eu peço também pela vida da nossa irmã Elizabeth, nosso irmão Adail, que há pouco aqui esteve conosco. Abençoe-os também em nome do Senhor Jesus. Peço, Pai, pelo Rodolfo e também por cada um da sua família. Pai, trata a Vânia, Vanilde, Elza, Clara, Gabriel, Ivonice, Ivan, Alceu, aqueles que não foram mencionados, por favor, Senhor, receba a todos, coloque o teu Santo Espírito em ação, Pai, para que todos possam refletir da tua glória. Senhor, por favor, ajude esta família. Peço também pelo Renato, Pai, que está na UTI, está carecendo dos teus cuidados. Já houve dos médicos um sinal de desesperança, mas cremos em Ti e cremos também no Teu imenso poder. Faça a Tua vontade. Esteja com Douglas, com Andressa, Breno e também a Heloísa, Senhor. Peço pela Kathleen, pelo Fábio, pela Karina, ser com esta garota, Pai, ser com esta criança que está com enfermidade, suspeita também do Covid. Por favor, restaura e coloque-a em pé, em plena saúde novamente. Peço pela Wagner, peço pelo seu esposo, peço pelo Fred, também, Pai, na mesma situação, também com essa enfermidade, atinja a família da nossa irmã Delza, também a sua sobrinha, Senhor. Agradeço, louvo, exalto ao Senhor pela vida do meu irmão Felipe. Obrigado porque as portas de emprego se abriu a ele, Pai. Mais um dos nossos irmãos que conseguiu uma recolocação, Senhor. Glórias ao teu nome por isso. Sê com a Noemi, a sua prima, Pai. A saúde dela está também em tuas mãos. Confiamos em ti, é tua serva e apresentamos diante do teu altar.
Assim também, Pai, como compartilhou a irmã Felicidade, também peço as bênçãos a ela e aos seus familiares. Senhor, sê com a nossa irmã Dilza, constantemente, Pai, passando por alguns tratamentos, por alguns exames. Agradecemos pelo que o Senhor tem feito na vida dela. Peço pelo Sérgio, peço pela Sheila, trate da sua enfermidade, da sua pneumonia. Peço pelo Tuca, Senhor, que também está internado, contaminado por este vírus. Senhor, peço pela Irma, amiga da nossa irmã Marinha, esteja com ela, Pai, onde quer que ela se encontre neste momento, para que sinta o teu poder. Peço pela irmã Suzy, peço pelo irmão dela, o Silvio, também a cada caminhoneiro, Pai, para que sejam protegidos, para que sejam guardados pelo Senhor. Peço pelas famílias enlutados, os que estão enfermos e missionários que estão nos campos, compartilhando assim e concordando em Cristo Jesus com a minha irmã Suzy. Peço também, Pai, pela Marinês, que está internada, sei com a irmã Marisete, auxilie também, Pai, e já prepare o nosso encontro, o nosso contato, que teremos com a Rota amanhã. Agradeço pela melhora do Mateus, sobrinho da nossa irmã Maricélia, Pai, ser com ele também, e obrigado por o Senhor ter dado condições e saúde a ele. Louvamos o teu precioso nome. Peço por cada irmão que está aqui presente, por cada um que está nos seus lares ou acompanhando e cultuando conosco, para o máximo louvor do teu nome, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amém. Vamos louvar mais uma vez. Amém. Quero te convidar mais uma vez a se colocar em pé, aqueles que podem, é claro. Essa canção, ela diz Ieoa. Muitos estudos dizem que Ieoa quer dizer o nome de Deus. Mas devemos lembrar também que a palavra de Deus nos 10 mandamentos diz para não tomar o nome de Deus em vão. Então o que fazemos? Não falamos? Sim, falamos. Vamos dizer o nome de Deus, mas eu quero desafiar você a não dizer em vão aqui esta noite. Seja grato a este Deus que tem te guardado, tem cuidado de você, tem cuidado dos seus. Sempre que você falar o nome dele, não seja em vão, não seja à toa. Lembre que ele é o Deus da tua vida. Fale o nome dele, pedindo, agradecendo por algo maior. E nessa hora você pode estar trazendo o seu dízimo, a sua oferta, e sendo grato a este Deus tão tremendo. Vamos adorar. Yeah.
Louvaremos então? Louvarei ao Senhor em todo tempo. Teu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Obrigado, meu Deus. Somos gratos a Ti, Senhor. Senhor, obrigado pela Tua presença, Deus. Obrigado pelo Teu amor contínuo. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, ó Deus. Aquelas tragas aqui até o Teu altar, Senhor. E aquelas que foram feitas pelos depósitos bancários, ó Deus. Todas elas, ó Deus, sejam abençoadas, ó Deus. E que tudo seja para a Tua honra e glória, Pai. E para a continuação do Teu trabalho aqui nesta terra, Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus, Pai, que eu te agradeço. Amém, Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ok, meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Fazer uma breve introdução. Hoje eu não continuo com Ageu, como estávamos nos domingos anteriores, mas quero propor aqui uma reflexão num assunto delicado. 2020 falamos sobre racismo, nós falamos sobre violência doméstica contra a mulher, nós falamos sobre suicídio, Setembro Amarelo, alguns dos temas polêmicos, delicados, difíceis de tratar, e acredito que ele cai nessa mesma linha, um assunto que precisa ser visto, precisa ser tratado. O tema da mensagem de hoje é lascívia. Nós vamos falar sobre este pecado, uma conduta e prática da sensualidade. Muito me entristece falar desse assunto, mas se não combatermos esse mal, teremos que sofrer as consequências desse pecado e resolver isso diretamente com Deus. E Deus, Ele é bom, é misericordioso, mas Deus é justo também. Para tratarmos disso, nós vamos abrir as nossas Bíblias hoje no texto de Ezequiel, capítulo 16, ok? Tem uma alegoria comprida, ampla, capítulo todo tem 63 versículos, nós iremos ler eles em bloco, em trechos, né? E vamos comentar e refletir um pouquinho
no que Ezequiel fala. Ezequiel já havia trabalhado ele em uma outra oportunidade, num outro capítulo que ele também trata de um assunto e com um conteúdo bastante difícil, capítulo 23, mas esse capítulo 16 é também um capítulo bem delicado, um capítulo que alguns comentaristas até sentem dificuldade para lidar com ele. Vou dar aqui um exemplo antes da leitura. Comentário Bacon. Ele diz o seguinte, obrigado, Letícia. Teríamos dificuldades de ler parte desse capítulo em público. Isso é o que diz o comentário Bacon. No entanto, ele pode servir como ilustração para o pecado de ingratidão e do amor contínuo de Deus por aqueles que abandonam e vão atrás de outros amantes. Vivem suas vidas de forma repugnante e repulsiva, mesmo diante de Deus. John Taylor, um outro comentarista, tratando sobre o capítulo 16 de Ezequiel. O leitor cristão talvez sinta náusea. Olha como ele trata isso. Ele sinta náusea e não surpreendentemente diante do realismo indelicado da linguagem de Ezequiel. Mas assim Ezequiel quis falar. Apesar de termos esses dois comentaristas falando de como é pesado esse texto, como ele é delicado, nós vamos tratar dele assim mesmo. Mesmo sabendo que estamos em transmissão. E aí, sabendo que temos palavras de impacto, em palavras fortes, vamos fazer uma recomendação. Deixe as crianças no sofá. Normalmente, quando se trata de assunto delicado, a palavra é tire as crianças da sala. Nesse momento, apesar de palavras fortes, nós vamos recomendar, deixe as crianças no sofá, que elas assistam com vocês e que sejam edificadas também. Alegoria da Jerusalém infiel. Para esse primeiro bloco, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 14, minha Bíblia na linguagem da NVI, acompanhe independentemente da sua versão. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis. E diga, assim diz o soberano, o Senhor, a Jerusalém. Sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e a sua mãe uma hitita. Seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água pura ou com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Versículo 5. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogado fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando em sangue. E enquanto você jazia ali e em seu sangue, eu lhe disse, viva! Eu fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Os seus seios se formaram e o seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano, o Senhor. E você se tornou minha. Versículo 9. Eu lhe dei banho com água e ao lavá-la limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado, sandália de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras, adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça.
Assim, você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano, o Senhor. Querido Senhor, Deus e Pai, neste momento, suplico ao Senhor a orientação, teu Santo Espírito norteando, orientando e tudo que falarmos aqui de acordo com a tua vontade, diante daquilo que o Senhor já ministrou no meu coração e que possamos transmitir com clareza a cada um dos teus servos, da tua igreja, para o louvor do teu nome. Suplico, Senhor, usa-nos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos aqui um início de história, até que interessante e ao mesmo tempo triste. Uma alegoria, como dissemos, está contando um pouco da história do povo de Deus, mais especificamente o povo de Jerusalém, a cidade santa, o povo fiel a Deus, a tribo do sul, a mais fiel, pelo menos por mais tempo, mas a gente conhece um pouco dessa história obscura, feia, do povo, dos moradores de Jerusalém, através desse capítulo. Deus começa dizendo sobre como foi o início, uma criança rejeitada. O que era comum, e ainda o é, até os dias de hoje, em países ali próximo, no Oriente, em que a família tendo um bebê e sendo menina, há a rejeição, a ponto de descartar como se fosse um nada. E é possível que essa história ela já fosse do conhecimento do povo naquela época e o profeta está simplesmente utilizando para que eles vislumbrem de uma melhor maneira e compreendam aquilo que Deus quer tratar, aquilo que Deus quer trazer a eles naquele momento. Ele chega a dizer, olha, você não foi esfregada com sal, que poderia servir como se fosse algo para purificar. Eles não tinham o que nós temos hoje, todos os cuidados, de uma maternidade como é no nosso tempo. Então eles iam tratar um recém-nascido e às vezes passava sal na criança. E Deus fala, quando eu vi você ali jogada, rejeitada, eu tive cuidados como vocês costumam ter com os seus bebês. Eu simplesmente cuidei de você. Eu cuidei você passando sal, eu tirei você daquela poça de sangue, levei você comigo e comecei a cuidar de você. É realmente a história do povo de Israel desde o seu nascimento. Apesar de ele falar um pouco aqui da origem, olha, o seu pai era um hitita, ou melhor, a sua mãe era uma hitita, o seu pai era um amorreu, é apenas uma ligação paterna moral. Nós sabemos que o povo de Deus era muito mais ligado aos arameus, mas como eles nasceram numa região que era dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, eles herdaram deles alguns costumes e, por sinal, alguns maus costumes. Bem, essa criança, essa menina, ela foi bem cuidada, recebeu tudo do bom e do melhor. Eu fiquei lembrando daquele filme, talvez vocês tenham assistido, antigo, Uma Linda Mulher, quando aquele empresário começa a ter uma relação com uma mulher, e vou falar aqui porque a própria palavra diz, prostituta, é o que trata o filme. Pastor, nossa, como é forte. A Bíblia fala, eu vou falar. E aí ele trata dessa mulher dessa maneira também. E começa a dar um monte de coisas para ela. Ele simplesmente permite que ela compre roupas, joias, sapatos. É o que Deus está fazendo aqui com o seu povo. Eu lavei você, eu perfumei você, eu dei vestido, dei brincos, braceletes, gargantilhas, deixou ela exuberante. Num segundo momento, ele a vê de novo.
e ela já está pronta para contrair matrimônio. Ele então a toma em seus braços, a recebe, e agora ela vai ter um relacionamento com ele. Isso era comum também acontecer no relacionamento real naquela época. E aí, então, ela deixa isso tudo que recebeu, todo o cuidado, subir para a cabeça. Vamos ler mais um trecho? Quero acompanhar. Nós vamos até o final do capítulo, versículo 15. Agora nós vamos ler até o versículo 34. Mas você confiou em sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Você apanhou as joias finas que eu tinha lhe dado, joias feitas com o meu ouro e a minha prata, e fez para si mesma ídolos em forma de homem e se prostituiu com eles. Deixa eu fazer uma pequena pausa, até para não ficar um trecho muito comprido. Ele chega a dizer aqui de início que por todos aqueles que passaram por ela, ela se entregava. Aqui específico, mais aos povos da região, principalmente onde se estabeleceu o povo de Deus, os cananeus. Eles tinham práticas repugnantes, eles adoravam ídolos, eles faziam coisas detestáveis ao Senhor. E lá estava o povo de Israel, se entregando a eles nessas mesmas barbaridades. Ele chega a dizer que, olha, você simplesmente pegou o que eu dei e usou aquilo para ser transformado na adoração de ídolo para vocês. Vamos separar aqui o texto de Ezequiel 16. Vamos dar uma chegadinha lá em 2 Reis, capítulo 23, no versículo 7. Eu vou contribuir agora com um fato, uma realidade nos tempos de Josias. Olha só que o que Deus está dizendo aqui em alegoria realmente aconteceu. 2 Reis, capítulo 23, versículo 7. Josias, um rei que foi visto como, segundo o coração de Deus, alguém que agradou a Deus, ele fez uma reforma no templo de Deus e ele começou a tirar tudo aquilo que não agradava a Deus. E o versículo 7 diz: também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais. Olha só, ele derrubou acomodações de prostitutos cultuais que ficavam aonde? No templo do Senhor. Já pensou nisso? Prostitutos acomodados no templo. E Josias fez a limpa nisso. Eles tinham isso como um rito, como uma religião, e dentro do templo. E ainda mais, que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Aserá, uma deusa daquela época adorada pelos povos pagãos. Bem, dentro do templo funcionava uma instalação de tecelagem, e as mulheres trabalhavam no templo para fazerem tecidos para Deus Aserá. Já pensou aqui a gente abrir esse espaço, esse templo, para simplesmente fazer as confecções das fantasias de carnaval? O que vocês acham disso? Está tudo bem, igreja? Não, não pode. Josias simplesmente limpa essa situação. Volto lá para Ezequiel 16. Ou seja, é tudo realidade. Apesar de ser uma alegoria, aconteceu na história do povo de Israel. Versículo 18, Ezequiel 16, versículo 18. Você também os vestiu com as suas roupas bordadas e lhes ofereceu o meu óleo, o meu incenso, até a minha comida que lhe dei, a melhor farinha, o azeite de oliva, o mel, você lhes ofereceu tudo como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano, o Senhor. E você ainda pegou os seus filhos e as filhas que havia gerado para mim e os sacrificou como comida para os ídolos. Pausa. A gente está falando aqui de uma
perversão de um pecado gradual. O povo de Jerusalém está crescendo em pecado. Como começa? Pega as coisas que Deus deu para eles e oferecem para os ídolos. Incenso, comida, as roupas, o espaço. Mas nesse versículo ele está dizendo, sabe os filhos que eu dei para você? Você também deu para os ídolos. Sacrificou os próprios filhos para dar para os ídolos, como também a gente vê lá acontecendo na história do rei Manassés. Versículo 20, onde eu parei, né? A sua prostituição não foi suficiente. Você abateu os meus filhos e os sacrificou para os ídolos. Em todas as suas práticas detestáveis, como em sua prostituição, você não se lembrou dos dias da sua infância, quando estava totalmente nua, esperneando em sangue. Eles não conseguiriam cantar naquele tempo que a gente acabou de cantar aqui. Eu sou grato a Deus por tudo o que tenho. Deus está dizendo, vocês são uns ingratos, porque eu dei muita coisa para vocês, vocês acabaram com tudo. Vocês não têm lembrança do que eu já fiz por vocês. Lembra quando vocês estavam lá no sangue? Numa poça, esperneando por conta de terem sido abandonados? Vocês não se lembram disso. Ai de você. Palavra do soberano, versículo 23. Somando-se a todas as outras maldades, em cada praça pública, você construiu para si mesmo altares e santuários elevados. Eu chamo isso de exibicionismo. E diante disso eu quero trazer algo um pouco mais para a nossa atualidade. Vamos ter que aplicar o texto para nós também. Naquela época, altares elevados também eram colocados em lugares de destaque especiais. Além de ser elevado, eles ficavam em algumas esquinas importantes da cidade. Mas tudo isso para a prática de promiscuidade, de prostituição. Você encontra por aí algum altar elevado para puro exibicionismo nos nossos dias? Aí você fala, poxa, tem uma casa de programa, em tal bairro tal, rua tal. Tá, mas hoje em dia, os altares elevados estão aqui, ó. Numa telinha, no seu computador. Puro exibicionismo. Pessoas que fazem de tudo para ficar elevado, para ficar no altar, aumentando cada vez mais a sua lascívia, a sua luxúria e o seu pecado. Disse há pouco, é um pecado de avanço, ele é gradual. Ela começou ofertando as coisas aos ídolos, ofertou aos filhos, agora está tratando como um negócio, tendo altares pela cidade. Mas ela vai expandir. Ela tem simplesmente um objetivo de internacionalizar o negócio. Vamos continuar no texto, versículo 25. No começo de cada rua, você construiu os seus santuários. De cada rua, você construiu os seus santuários elevados. E deturpou sua beleza, oferecendo seu corpo com promiscuidade cada vez maior a cada um que passasse. Irmãos, Facebooks, Instagrams, Twitters, altares, ferramentas que podem ser muito bem utilizadas, podem ser para a promoção do reino de Deus. Estamos transmitindo pelo Facebook, mas tem gente que faz disso o altar elevado para a promiscuidade. Estamos falando aqui de povo de Deus, tá? Eu não estou julgando gente lá de fora. Estou falando da palavra de Deus, assim como o povo de Jerusalém estava vivendo algo desse tipo. Versículo 27. 26. Você se prostituiu com os egípcios, os seus vizinhos cobiçosos, e provocou a minha ira com a sua promiscuidade cada vez maior. Por isso estendi o meu braço contra você e reduzi o seu território e entreguei à vontade das suas inimigas, as filhas dos filisteus, que ficaram chocadas com a sua conduta lasciva. Então, aquilo que acontecia nas praças de Jerusalém,
não deu conta, não foi suficiente para ela. Ela simplesmente avançou e também se ofereceu aos egípcios. Quando essa conversa caiu nos ouvidos das filisteias, elas falaram, não, imagina, não é possível. Aquela que antes era santinha, que a gente via indo para o templo adorar a Deus, não acredito. Nossa, as filisteias estavam chocadas com o ato das pessoas do povo de Deus em Jerusalém. O povo pagão não estava acreditando no que estava vendo. Hoje acontece coisas desse tipo. Não acredito. Não é aquela irmã, não é aquele irmão que vai na igreja. Não é possível. Isso acontece. 30. Eu estou pulando. 30 não, perdão. Eu li o 26, o 27, 28. Você se prostituiu também com os assírios, porque era insaciável, e mesmo depois disso ainda não ficou satisfeita. Então você aumentou a sua promiscuidade também com a Babilônia, uma terra de comerciantes, mas nem com isso ficou satisfeita. Já temos 3 nações aqui, hein? Egípcios, assírios e os babilônios. Como você tem pouca força de vontade. E aí eu me lembro da tradução da Revista Atualizada e também da Bíblia A Mensagem. Quando trata deste versículo, a Bíblia A Mensagem vai falar assim, você é uma alma doentia. Você não se satisfez com tudo isso. A Revista Atualizada vai dizer assim, quão fraco é o teu coração. Bem, como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano, quando você fez todas essas coisas agindo como prostituta descarada, quando construiu seus altares idólatras em cada esquina, fazia os seus santuários elevados em cada praça pública, você só não foi como prostituta porque desprezou o pagamento. Daqui para o versículo 34, é o ponto de maior ênfase, no meu ver, deste capítulo. Você, mulher adúltera, prefere estranhos ao seu próprio marido. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presente a todos os seus amantes, subornando-os para que venham de todos os lugares receber de você os seus favores ilícitos. Em sua prostituição, dá-se o contrário do que acontece com outras mulheres. Ninguém corre atrás de você em busca dos seus favores. Você é o oposto, pois você faz o pagamento e nada recebe. Há uma inversão até mesmo da prostituição. O profeta está dizendo, a prostituta, ela recebe quando ela faz aquilo, mas você foi além disso. Você não recebe, você está pagando, inclusive, para poder cometer essa indecência, para continuar nesses tipos de atos. A mulher adúltera, ela também é diferente de você, porque recebe presente dos seus amantes, mas você não, você oferece presente aos seus amantes, indo atrás deles, buscando eles. Esse era o caso de Jerusalém, a santinha, porque a Jerusalém era a cidade, o povo de Deus, ok? O reino do norte foi para o cativeiro. Por que foi para o cativeiro? Os assírios levaram, porque a maldade deles subiu até os céus. Eles foram primeiro, porque eles tinham uma maldade constante. Os reis de Israel, a gente ouve a história, a gente percebe que eles pecavam muito mais. É muito mais reis maus do que bons, ao contrário do que nós vemos no povo da tribo do sul, povo de Judá. Mas essa santinha se rebelou. Essa santinha, ela simplesmente começou a ficar pior do que mesmo o povo pagão. Bem, vamos continuar caminhando, 35. Por isso, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Irmãos, forte, né? Eu falava com a minha esposa antes de preparar essa mensagem. Confesso que eu fiquei um pouco intimidado, constrangido. Mas eu repito, eu penso Ezequiel falando para o povo de Jerusalém. Eu penso que a palavra precisa ser dita para que ela possa trazer restauração, para que isso possa ser exterminado no meio do rebanho do Senhor. Isso não pode acontecer. O profeta diz, por isso, prostituta, ouça a palavra do Senhor, assim diz o soberano, o Senhor,
por você ter desperdiçado a sua riqueza e ter exposto a sua nudez em promiscuidade com os seus amantes, por causa de todos os seus ídolos detestáveis e do sangue dos seus filhos dado a eles, por esse motivo vou ajuntar todos os seus amantes, com quem você encontrou tanto prazer, tanto os que você amou, como aquele que você odiou. Eu os ajuntarei contra você de todos os lados e a deixarei nua na frente deles, e eles verão toda a sua nudez. Certo é que a nação da Babilônia foi o povo que realmente dominou Jerusalém, sitiou e levou aos cativeiros. Mas os outros povos zombaram, riram e tiveram uma participação, uma parcela em tudo aquilo. Aqueles a quem ela antes recorreu como seus amantes, agora estavam servindo para a sua destruição. Versículo 38. Eu a condenarei ao castigo determinado para mulheres que cometem adultério e que derramam sangue. Trarei sobre você a vingança de sangue da minha ira e da minha indignação que o meu ciúme provoca. Depois eu entregarei nas mãos dos seus amantes, e eles as despedaçarão os seus outeiros e destruirão os seus santuários elevados. Eles arrancarão as suas roupas e apanharão as suas joias finas e as deixarão nua. Trarão uma multidão contra você, que a apedrejará, com as suas espadas a despedaçará. 41. Eles destruirão fogo, as suas casas Eles destruirão a fogo as suas casas, eles infligirão castigo à vista de muitas mulheres. Porém, fim à sua prostituição, e você não pagará mais nada aos seus amantes. Então a minha ira contra você diminuirá, e a minha indignação, cheia de ciúme, se desviará de você, e ficarei tranquilo, e já não estarei irado. Falei no início, Deus é bom, Deus é sempre bom, como diz o salmista, Deus é bom o tempo todo, mas Deus é justo, Ele não deixa de aplicar a sua justiça, e Deus está irado. Até quando vai a ira de Deus? Diz ele aqui nesses 2 últimos versículos que lemos, 41, 42, até que você seja destruída, até que a sua prostituição acabe, até que tudo isso aconteça e a minha ira contra você diminua. Enquanto houver um resquício de promiscuidade, resquício de lasciva, de luxúria, de sensualidade provocativa, Deus tem a sua ira sobre o povo. Isso tem que terminar. Só assim vai aplacar a ira de Deus, e aí nós vamos ver lá no final do capítulo o que Deus tem reservado para essa nação. Bem, a alegoria, como disse, ela é cumprida. É como se nós tivéssemos uma alegoria dentro de uma alegoria que está sendo contada. A partir do versículo 43, nós vamos receber novos personagens. E o profeta ele vai tratar com personagens conhecidos ao povo de Jerusalém, que foram pecadores assim, de alto nível, se é que a gente pode dizer que isso exista. Mas está lá, 43, por você não ter lembrado dos dias da sua infância, mas por ter provocado a minha ira com todas essas coisas, certamente farei cair sobre a sua cabeça o que você fez. Palavra do soberano, o Senhor. Acaso você não acrescentou lascívia a todas as suas outras práticas repugnantes? Todos os que gostam de citar esse provérbio citarão, pulei aqui novamente a pontuação. Todos que gostam de citar provérbios citarão este provérbio sobre você. Tal mãe, tal filha. Você é uma verdadeira filha de sua mãe, que detestou o seu marido e os seus filhos, e você é uma verdadeira irmã de suas irmãs, as quais detestaram os seus maridos e os seus filhos. A mãe de vocês era uma hitita, e o pai de vocês um amorreu. Sua irmã mais velha era a Samaria, que vivia ao norte de você com suas filhas, e a sua irmã mais nova, que vivia ao sul com suas filhas, era Sodoma. Acabei de falar de Samaria, tribo do norte,
povo que foi levado pelo povo da Síria porque cometeram muitos pecados. Sabe o que Israel fazia, o povo de Jerusalém fazia? Olha onde já se viu. Ai, que povo pecador. Ai, olha, eles realmente estavam passando dos limites. Mas Deus está dizendo, olha, a sua irmã Samaria realmente pecou, fez coisa errada, mas você puxou para ela. Você está pior do que ela. A sua outra irmã do sul, Sodoma, e Sodoma é uma história mundialmente conhecida. Gênesis 19 vai narrar exatamente o que aconteceu. Acredito que todos conheçam a história de Sodoma e todo aquele pecado naquela cidade. Ela errou, mas você está indo no mesmo caminho. Estou para dizer que você está pior do que a sua irmã do sul. Deixa eu fazer uma pequena pausa para dizer que a lascívia, ela é progressiva. Ela começa assim, de uma maneira pequena, aparentemente quase inofensiva, mas com o objetivo de se tornar uma promiscuidade cada vez maior, até que leve à prostituição. Começa com um prazer interno. Ela começa do lado de dentro, é uma sensualidade que busca satisfazer o ego, que busca ser vista, a pessoa busca ser vista e elogiada, e que depois caminha para o prazer externo, a promiscuidade que busca satisfazer a carne e indo até a prostituição. Vou traduzir, vou falar de uma outra maneira. A lascívia, ela começa quando você tem o interesse de se sentir bem. Até aí, nenhum mal. Todos temos esse direito de nos sentirmos bem. Mas a gente começa a caminhar nisso, a querer algo mais, e além de sentir bem, nós recebemos um elogio aqui, outro ali, e a gente se agrada do elogio. Olha, que legal, ficou gostoso de ouvir um elogio. E aí daqui a pouco, o elogio por si só, um comentário, uma curtida, né, como nós vemos nas mídias, já não está mais bastando. No começo, a curtida, aquele elogio era legal, mas agora já não basta mais. Eu quero um pouquinho mais. E aí, aquele elogio, ele vai caminhando para algo que passa a ser também um flerte. Primeiro começa com uma indireta, como nós chamamos, né? Então, já não é mais um elogio. Alguém vê, alguém viu, já não quer só elogiar, dá uma indiretazinha. Nossa! E aí começa a colocar um bonequinho com um olharzinho mais desejoso, uma outra coisinha aqui, um comentáriozinho ali. E aí o flerte começa a ganhar campo. E aí do flerte, você deixou o primeiro, deixou o outro, a indireta, você já vai para tentar atender esse flerte. O tal do crush, como a gente ouve por aí, né? Eu tô tendo, não tem nada demais, é só um crushzinho que está ali conosco. E esse flerte, ele vai caminhando para algo mais, e aí já há o desejo de satisfazer a carne. Aquilo que começou internamente, vai produzindo, vai caminhando e vai para o lado externo. E no desejo de satisfazer a carne, para ir para uma prostituição, é um pulo. É uma alça de acesso para você pegar a autoestrada da prostituição. A lascívia é assim. O diabo, Satanás, sabe como usar essa ferramenta. Ele usa muito bem. Ele sabe como lidar com isso. E a gente acha que é inofensivo, que não tem mal nenhum. De repente, entrar nessa rota. Vamos continuar o texto. Versículo 47. Você não apenas andou nos caminhos delas e imitou suas práticas repugnantes, mas também em todos os seus caminhos logo se tornou mais depravada do que elas. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, sua irmã Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito. Ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas conforme você viu. Samaria não cometeu
não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você tem cometido mais práticas repugnantes do que elas e tem feito as suas irmãs parecerem mais justas, dadas todas as suas práticas repugnantes. 52. Aguente a sua vergonha, pois você proporcionou alguma justificativa às suas irmãs, visto que os seus pecados são mais detestáveis que os dela. Elas parecem mais justas que você. Envergonhe-se, pois, e suporte a sua humilhação, porquanto você fez as suas irmãs parecerem justas. Contudo, eu restaurarei a sorte de Sodoma e das suas filhas, e de Samaria e das suas filhas, e a sua sorte junto com elas, para que você carregue a sua vergonha e seja humilhada por tudo que você fez, o que serviu de consolo para ela. E suas irmãs, Sodoma com as suas filhas, e Samaria com as suas filhas, voltarão para o que elas eram antes, e você e as suas filhas voltarão ao que eram antes. 56, você nem mencionaria o nome da sua irmã Sodoma na época do orgulho que você sentia, antes da sua impiedade ser trazida a público, mas agora você é alvo de zombaria das filhas de Edom e de todos os vizinhos dela, e das filhas dos filisteus e de todos os que vivem ao seu redor e que a desprezam. Você sofrerá as consequências da sua lascívia e das suas práticas repugnantes, palavra do Senhor. Estamos terminando. Assim diz o soberano Senhor: eu tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Espera aí. Depois de tudo isso, o que o profeta está dizendo aqui é que Deus está disposto a passar uma borracha em tudo. Mas ele diz antes, você precisa suportar a sua vergonha. Sabe o que é isso? É reconhecer o seu pecado. Como dizia, e aprendemos com o pastor Ricardo, é chamar o pecado de pecado. Luxúria, lascívia é pecado. Então você vai ter que suportar a sua vergonha. 61. Então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará quando receber as suas irmãs, a mais velha e a mais nova, e eu as darei a você como filhas, não porém com base em minha aliança com você. Por isso estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Então, quando eu fizer propiciação em seu favor, por tudo que você tem feito, você se lembrará e se envergonhará, e jamais voltará a abrir a boca por causa da sua humilhação, palavra do soberano, o Senhor. O que Deus fala nesses versículos finais é o seguinte: tenha a disposição de enfrentar a sua vergonha. Coloque tudo isso diante de mim. Eu vou reparar o seu erro. Eu vou fazer propiciação em seu favor. Tudo o que foi feito, eu vou jogar no esquecimento. Você não vai ter mais necessidade de abrir a sua boca para voltar a falar sobre isso. Você pode até mencionar, mas aquilo já não machuca mais. Mas enquanto não for tratado, enquanto a vergonha não for exposta, enquanto você não colocar isso diante do Senhor, Ele vai ter a ira dele sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua igreja, como teve sobre o seu povo, até que não haja mais resquício algum de lascívia ou de promiscuidade. Comportamento sensual. Meus irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, eu falo aqui nesta noite, para os presentes, para os que estão em casa, que eu não desejo falar disso novamente. A oportunidade que nós temos aqui é de tratar esse assunto de forma generalizada. No púlpito, sem nomes, sem falar sobre esse assunto constrangendo. Mas Deus, Ele não deixa a coisa ser esquecida se ela não for tratada. Ele diz, se você se tratar, se você se arrepender, se você
firmar uma nova aliança comigo, não com base na aliança anterior, mas na nova, em que eu vou mudar o seu coração, vou tirar o coração de pedra, como diz em Jeremias, né? E vou trazer um coração novo para você. O próprio Ezequiel também trata disso. Se você aceitar esses termos, eu esqueço disso tudo. Você não vai precisar mais lembrar disso. Sodoma, Samaria serão vistas como justas, porque aquilo que você fez não é justo com elas, deixá-las em punição eterna, e você que até mesmo recebeu da palavra de Deus, que foi tratada, que foi cuidada, não receberá algo também. Então eu trato você, e juntamente com você, Samaria, juntamente com você também, Sodoma. Os outros povos, as outras pessoas, não só a igreja do Senhor Jesus Cristo, também tem oportunidade de tratamento, quando há arrependimento e perdão dos pecados. Meu desejo, a minha oração, é que a igreja do Senhor Jesus Cristo entenda que temos um Deus santo. Precisamos lidar com Ele sempre, em santidade. Deus tenha misericórdia da minha vida e edifique a palavra dEle no coração de cada um de nós. Amém? Querido e santo Deus, continue a falar ao teu povo, continue a falar ao meu coração. Aquele que não ama a sua disciplina, não consegue ser mudado. Aquele que não ama a sua disciplina, vai se esquivar, vai entender que essa palavra não é para si, deve ser para uma outra pessoa, para um outro irmão, não vai cuidar dos seus pecados. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, por favor, Deus, que seja a tua disciplina sobre a minha vida, porque o Senhor sabe a intensidade, o Senhor sabe a maneira, o Senhor me conhece por dentro, o Senhor sabe como cuidar, como tratar de mim. Misericórdia, Pai. O Senhor conhece os meus pecados, sabe da minha vida. Que a tua palavra, que purifica, que o teu Santo Espírito que ensina, que encaminha o teu povo, seja sobre a minha vida. Como diz o cântico, a começar em mim. Mas oro, peço também pela tua igreja. Oro, Pai, para que este pecado não ocorra no nosso meio. Que qualquer início, qualquer indício deste pecado entre nós, o Senhor nos alerte, o Senhor nos ajude, o Senhor nos trate, para que isso não venha a danificar, Pai, a tua igreja. Sabemos, Pai, que aquilo que o homem semear, isso também é o que ele vai colher. Obrigado, porque o Senhor é um Deus cheio de graça. Sempre, sempre, sempre podemos encontrar o perdão no Senhor. Que nesta noite, cada um de nós nos coloquemos, nos autoexaminemos, nos coloquemos diante do Senhor, ciente de que diante de um coração contrito, diante de um arrependimento, o Senhor está disposto a mudar, a transformar, a corrigir. O Senhor nos ama. O Senhor ama este povo. Tudo que o Senhor trouxe, aquilo que o profeta disse, é porque o Senhor quer cuidar do teu povo. Misericórdia te peço, oro por mim, oro também pelos meus irmãos em Cristo. Amém. Aleluia. Tá doendo aí, irmão? Lomba aí, tá doendo? Deus que é assim, Ele corrige. Alguns poderiam até falar, se eu tivesse aceitado
a correção do meu pai, da minha mãe, hoje seria melhor. Deus nos exorta hoje para que amanhã nossos dias sejam melhores. Te convido a se colocar em pé mais uma vez, igreja. Continue pedindo para que Deus edifique na sua vida uma morada para Ele, um lugar santo e agradável para eles. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença, sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso Santo Trino Deus. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença, sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso Santo, ó soberano e amado, glorioso Santo, ó soberano e amado, glorioso Santo. Nós vamos terminar, mas eu quero chamar a atenção para os próximos domingos. Nós reconhecemos que neste domingo, nós já tendo informações de novos protocolos, principalmente com relação aos horários, nós nos estendemos um pouco mais. É possível que façamos reajuste para que, começando num determinado horário, a partir das 20 horas, se ainda estiver em vigor o novo protocolo, nós estejamos já terminados, né? Nós estamos
procurando atender os protocolos, isso também para o próprio bem nosso, para o próprio bem da nossa comunidade, né? Peço desculpa por hoje e fiquem atentos às nossas informações na semana, pois pode haver alguma alteração para que a gente atenda a isso também, tá certo? Vamos orar? Vamos orar com Deus? Obrigado, Senhor, por mais esta noite. Obrigado porque podemos estar aqui juntos. Obrigado pela Tua palavra. Continue a falar a cada um de nós, a cada um do Seu povo. Sabemos que o Senhor tem também muitos ensinos, palavras de conforto, palavras de esperança, mas eu agradeço toda vez que o Senhor nos permite alertar, porque o Senhor deseja primeiro instruir, primeiro chamar a atenção. E queremos ser filhos obedientes. Por isso, que o Senhor nos dê uma semana de paz e tranquilidade, que nesta semana sejamos atentos para agradar o Senhor através das nossas vidas e do nosso comprometimento com a Tua palavra. Leva-nos em paz aos nossos lares. Peço, ser com os nossos irmãos, caminhos, as suas casas em segurança, aqueles que estão nos seus lares acompanhando e cultuando conosco pela transmissão, que da mesma maneira sintam-se em paz e seguros. Eu peço, eu oro por mim e pelos meus irmãos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo que está em nós permaneça para sempre. Amém. Paz a todos. Até breve. Deus acompanhe.